5 brigas por heranças de pessoas famosas. Em quinto lugar, temos Chico Anísio. O icônico humorista que nos deixou em 2012 teve o testamento anulado por não ter incluído o filho mais velho, Hugo de Paula, que interpretava o seu boneco na escolinha do professor Raimundo. Em 2012, ele foi vítima de falência múltipla de órgãos aos 80 anos. Apesar de uma década ter passado, a briga pela herança entre a viúva Malga de Paula e os filhos do humorista estão longe de acabar. Existe uma acentuada confusão jurídica entre o ator Bruno Mazzeo, um dos filhos do humorista, e Malga de Paula, a viúva. Malga revelou que não recebeu nenhum centavo da herança até hoje, e a viúva de Chico Anísio ainda criticou os filhos do humorista, alegando que não pôde recolher seus objetos pessoais do apartamento em que vivia com o falecido. Filhos de Chico Anísio acusam a viúva de apropriação indébita sobre valores de imóveis em direitos autorais de suas produções. Quarto lugar. Marcos Paulo, ator e diretor, 1951 a 2012. Marcos Paulo viveu com Antônia Fontinelli na ocasião da sua morte. Viúva de Marcos Paulo, travou uma batalha de quase 7 anos com as filhas do ator e diretor, morto em 2012, em decorrência de complicações de um câncer no esôfago. A principal questão foi o fato de Marcos Paulo ter deixado 2 testamentos, um registrado sob a tutela do advogado, que administrava o espólio, avaliado em 30 milhões de reais, e outro que daria direitos a Antônia. Na época da disputa, a atriz Flávia Alessandra, mãe de Júlia, filha caçula de Marcos Paulo, divulgou uma carta aberta ameaçando processar Antônia. Segundo a atriz, a viúva do diretor atacava ela e as filhas do marido. Pela decisão da justiça, Fontinelli tem direito a 12,5% da herança deixada pelo marido. Em números absolutos, a fração representa 4 milhões dos 25 milhões totais. Antônia e Marcos Paulo viveram juntos entre 2005 a 2012 e tinham um contrato de união estável. Terceiro lugar, a atriz Beth Lago, 1955 a 2015. A disputa pela herança de Beth Lago iniciou após a atriz deixar um testamento que direciona cerca de 80% dos seus bens para seu filho Bernardo. A filha Patrícia então acusou o irmão de fraude e captação dolosa. Patrícia apresentou 3 atestados médicos documentados próximos à data do testamento que notificam que a atriz estaria gravemente debilitada em estado de confusão mental. Além disso, ela expôs os erros técnicos encontrados no testamento, que podem apontar que Beth não estaria em condições no momento que assinou. Após ser acusado de fraudar o testamento, Bernardo foi intimado pela justiça. Uma audiência foi realizada e terminou com a exclusão do filho de Beth Lago como gestor do inventário da atriz. Porém, a justiça manteve o testamento da atriz, em que é dado 80% da herança ao filho Bernardo e 20% à filha Patrícia. Em segundo lugar, temos a atriz Marília Pêra, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Marília Pêra faleceu em dezembro de 2015. Aos 72 anos, a atriz deixou um testamento em que dividia sua herança avaliada em 40 milhões de reais. Apesar de deixar bem definido como deveria ser a partilha dos bens, houve uma verdadeira briga na família, mais precisamente entre os 3 filhos de Marília Pêra. O marido atual também entrou no processo, que envolveu toda a fortuna, durando longos 4 anos. Somente em 2019 é que os herdeiros chegaram a um acordo. A reunião aconteceu
na 4ª Vara de Órfãos e Sucessões. Segundo a juíza responsável pelo caso, Andréia Pachá, foi realizado um acordo amigável entre os familiares de Marília. Na sentença final, os filhos mantiveram uma fortuna de 75%, enquanto o viúvo e a irmã e os demais 25% pré-definidos. E a maior briga que temos, em primeiro lugar, é Gugu Liberato, 1959 a 2019. O apresentador que morreu em 2019, após uma queda em sua casa nos Estados Unidos, deixou uma fortuna avaliada em R$1 bilhão. Gugu teve 3 filhos com Rose Miriam, ex-assistente de palco de seu programa e médica, que abandonou a profissão para se dedicar à família com o apresentador. Na época, falou-se em inseminação artificial e outros rumores, mas a verdade é que Gugu e Rose posavam como casal em várias reportagens de publicações, como a Caras, com direito a beijo e tudo. Logo após a morte de Gugu, iniciou-se uma briga pela herança, tudo porque em testamento o apresentador deixou Rose de fora da divisão. Ela afirmava que na época eles estavam brigados e Gugu esqueceu de mudar o testamento. A divisão dos bens ficaria assim, segundo o testamento: 25% para cada um dos 3 filhos e 5% para cada um dos 5 sobrinhos do apresentador. Coube a Aparecida Liberato, irmã de Gugu, administrar os bens e fazer o inventário. Rose Miriam contestou até o final. Além de viver junto com o apresentador, alega ter aberto mão de sua profissão. Se não bastasse, um auto-intitulado ex-namorado de Gugu, Thiago Salvático, decidiu vir à tona e tentar entrar na partilha. Desistiu da ação, voltou com a ação, mas a briga parou por aí. É certo que os 3 filhos se aliaram à tia e contra a mãe. Depois Sofia e Maria decidiram contratar advogados da mãe, Nelson Williams, e mudaram de time. Hoje, eles fizeram as pazes. Mas disso tudo, a real é que Gugu, antes hiper discreto, tem sofrido uma devassa enorme após a sua morte, e sua carreira e seu legado ficaram em segundo plano por causa de uma disputa bilionária. Gostou desse vídeo? Se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like e seu comentário. @Prof. Guilherme De Luca.